futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranhô, leré e buiú. Nhanhã, pranhô, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Está começando neste momento na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, do nosso querido distrito de Mutuca, em nosso YouTube oficial e também no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, W Sonho Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos aos destaques do programa de hoje. No Giro Regional tem muita coisa, tem Campeonato do Seminário, tem Copa Municipal de Futsal, tem os campeonatos em nossa região e amistosos também. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o Santa Cruz do Matador em 1988, o Salgadão em 2001, Quarentão do Prado, bicampeão do Seminário em 2019 e o Juventude do Centenário, campeão do Seminário no ano passado, em 2023. Hoje tem o Náutico e o Sport na Copa do Nordeste. Tem notícias também do Santa Cruz, que deve decidir uma vaga direta com o Central na Série D. Daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso. Também nós vamos trazer Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca, o nosso Giro Nacional e Internacional, placar da rodada, agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que está me vendo aqui com imagens no YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Basta clicar no nome e inscreva-se aqui. Se você estiver nas rádios, pesquise também o nosso YouTube e ajude o nosso programa a crescer. Basta digitar lá Pesqueira Esportes. Lembrando que nas rádios a gente tem um compromisso de segunda a sexta ao 12h30. Você escuta o Pesqueira Esportes por áudio. Se você estiver no Facebook, basta me seguir no Facebook e no YouTube. Deixa o seu like que ajuda muito o nosso programa a crescer. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Chegou em Pesqueira o local certo para pedir a sua comida japonesa. A Samurai Sushi Delivery. Temos o famoso sushi e outros pratos especiais da tradicional comida do país asiático. Para pedir no conforto da sua casa, chama no zap 87991828185. Visite também a nossa página no Instagram. Funcionamos das 18 às 22h30. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp.
87-99201-9105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. Som e Eventos, contato pelo fone 87-999-380801. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM do nosso querido distrito de Mutuca. Também em nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes desta quarta-feira. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, W Som e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos começar o programa de hoje falando do campeonato do seminário. Agora está definitivo, a tabela foi realmente alterada e Portuguesa e Ibis vão fazer o segundo jogo na abertura do campeonato. O primeiro jogo será entre os Barcelonas, o Barcelona de Pé de Serra e o Barcelona lá de Sanharó. Então tá assim definido as primeiras rodadas duplas. O Barcelona de Pé de Serra contra o Barcelona de Sanharó e Portuguesa e Ibis no dia 3 de março. No dia 10 de março tem Juventude do Centenário, atual campeão, contra o Sateliense. O Continental, atual vice-campeão, contra o Liverpool. E no dia 17 de março tem o Juventude de Simbres contra o Quarentão do Prado e o Marrom Glacé contra o Guarani de Alagoinha. Nessas primeiras rodadas estão folgando o Leão Master de Poção, que entrou no lugar da equipe do Quarentão de Alagoinha, que desistiu faltando 15 dias, e também o Juventus de Esmero. Vão jogar apenas na quarta rodada dupla, no caso será no dia 24 de março. Então, a decisão foi da comissão organizadora, porque como o Leão Master entrou apenas no último domingo, para ganhar mais tempo para a estreia, então foi feito esse deslocamento. Então a Portuguesa, que folgaria nesta primeira rodada, acabou sendo deslocada para fazer esse jogo de abertura contra o Ibis, e assim o Leão Master tem mais tempo para se preparar para a competição. Bom, vamos começar o nosso giro regional aqui falando da Copa Municipal de Futsal. Começa na próxima segunda-feira, 3 jogos. Projeto João Vitor contra o Colorado, Raja contra o Boca Juniors, esses jogos pela Série A2. Boca Juniors com seu time B. E às 21 horas tem Base de Mimoso e RN Esportes aí pela Série A1. A rodada começa às 19 horas. E na terça-feira, dia 27, vai ter Atlético e Chapecoense às 19 horas, Imperadores e União Salobro às 20 horas aí pela Série A2. E às 21 horas tem Escola Indígena contra os Esquerdinhas pela Série A1. Tem uma seletiva de atletas desse dia 25, viu? Dia 25 de fevereiro, próximo domingo. Inscrições gratuitas, categorias sub-13 para nascidos em 2011 e 2012, categorias sub-15 nascidos em 2009 e 2010, categorias sub-17 nascidos em 2007 e 2008. É uma parceria do Boca Juniors, lá da favela do Projeto Boca Juniors, com a Secretaria de Esporte e Juventude. As inscrições lá na quadra Geraldo Magela, no ginásio Geraldo Magela, antigo SESI, das 8 às 13 horas. Levar um documento comprovatório de idade, CPF, RG ou certidão de nascimento. Participe, inscrições gratuitas. Falar agora da Copa da Amizade de Futsal Feminina, que chega à sua fase de semifinal. Neste sábado, a partir das 19 horas, tem Santa Cruz de Belo Jardim contra o Pimenta de São Bento do Una. E logo após, às 20 horas, tem o Independente de Buíque contra o Pesqueira Futebol Clube. 2 jogos lá no Irauzão, ingresso R$3, organização da Liga Desportiva de Sanharó. Falar agora do Campeonato do Madureira de Minicampo, quartas de final, neste sábado a partir das 14h45, tem o Espartanos lá de Laje Grande contra o Madureira. Logo após, às 15h45, tem o Flamengo de Carrapicho contra o Bom Sucesso de Laje Grande. Já no domingo, às 8 horas da manhã, tem o Corinthians contra a Barriguda. E às 9 horas tem Los Hermanos contra o São Paulo. É as quartas de final do 5º Campeonato de Minicampo do Madureira.
Falar agora de amistoso, o CDT lá do meu amigo Toinho vai até Venturosa fazer um amistoso neste domingo a partir das 8 horas da manhã na Arena Barbado contra exatamente o time do Barbado Futebol Clube. Boa sorte lá ao CDT do Residencial Baixa Grande do meu amigo Toinho. Amistoso do Mônaco será neste domingo no campo do Seminário, a partir das 9h30 da manhã. Mônaco e Chapecoense lá do bairro Santo Antônio. Um abraço para meu amigo Jackson, lá o filho do Bozó, que vai fazer mais esse amistoso do Mônaco. E o Juventude de Campo Alegre vai até Mutuca, na rua Poção de Mutuca, neste domingo, às 8h30 da manhã, enfrentar o Cruzeiro local. Então, Cruzeiro e Juventude de Campo Alegre, 8h30 da manhã, lá na rua Poção. O Colorado joga em Baixa Grande, neste domingo, às 8 horas da manhã, contra o América do Prado. É mais um amistoso em nossa região. Ainda falando de amistoso, tem em Mimoso, também na Arena Mimoso, neste domingo, a partir das 2h30 da tarde, tem os meninos da Vila, time local, recebendo o Grêmio de Alagoinha. Falar agora de voleibol. No próximo fim de semana, de 1 a 3 de março, acontece a primeira etapa da Liga de Voleibol do Interior. Será na cidade de Arco Verde. E neste sábado, às 6 horas da tarde, com live no Instagram Liga Interior PE, tem o sorteio das chaves. Lembrando que a seleção de Pesqueira ou Pesqueira Vôlei participa no time masculino. Participa com o time masculino desta edição da Liga de Voleibol do Interior. E vamos voltar aqui ao nosso momento de solidariedade. Ainda tá tempo, doe no Hemop mais perto de você. É sangue, qualquer tipo, para o nosso amigo lateral esquerdo, Dudu, Eduardo Silva, que está na UTI TX lá no IMIP. Deus abençoe a cada um que puder ajudar. Então, vamos para Arco Verde, vamos doar sangue lá para o lateral esquerdo, campeão da Copa do Interior em 1999 pela seleção de Pesqueira, o nosso amigo Dudu. É só chegar lá e dizer que está doando para o Eduardo Silva, que está na UTI TX no IMIP. Vamos lá participar dessa campanha. Vamos ajudar o nosso amigo aí, Eduardo, nosso grande e querido Dudu. Bom, e lembrando que você também pode mandar a sua arte do seu amistoso aqui para a gente divulgar no nosso programa. Se você tiver com a imagem, está aqui, ó. 87-99103-1946. Repetindo para quem está na rádio, 87-99103-1946. Mande seu amistoso, mande seu torneio, seu campeonato, para a gente divulgar inteiramente grátis aqui no nosso Pesqueira Esportes, tá ok? Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos um bocado de foto recente, né? O Santa Cruz de Matador em 1988, o Salgadão em 2001. Tem gente que diz que não é em 2001 não, viu? Mas lá na foto tá 2001, então a gente vai manter. O Quarentão do Prado, bicampeão do Campeonato do Seminário, depois chegou a ser tri em 2022, mas essa foto é de 2019, o bicampeonato. E o atual campeão lá do Campeonato do Seminário, o Juventude, lá do meu amigo Giovanni, que foi campeão exatamente o ano passado, em 2023. E daqui a pouco a gente volta com o futebol pernambucano, nacional e internacional para cada rodada e a agenda do dia. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o Santa Cruz do Matadouro no Campeonato do Cristo Rei em 1988. Em pé, Murica, Dodi, Didi, Lucas, Gel, Tutu, Lucílio, Edmário e Leo. Agachados, Cadinha, Eduardo, Mimi, Lourinho, Baiano, Lucas, Bel e Bosco. Agora vamos com o Salgadão Futebol Clube no Seminário em 2001. Em pé, Nego, Adelmo, Ivanildo, Bebel, Gera e Cícero. Agachados, Everaldo, Rogério, Jurandir, Carlos, Miranda e Jurael. Agora vamos chegando com o Quarentão bicampeão Master lá no Seminário em 2019. Em pé, Eduardo, Pelé, Nen, Fabrício, Evandro, Sávio, Márcio, Isonaldo, Júnior, Itamar, Denilson, Sérgio, Ganinha e Dinho. Agachados, Júlia Japonês, Luzinete, Sandro, Marlone, Fabinho, Nego, Geraldo Tico, Luciano, Jader, Adilson e Jairon.
Para finalizar, vamos com o Juventude do Centenário, atual campeão do campeonato do Cristo Rei, campeão ano passado. Em pé, Tarcísio, o técnico Giovanni, Vavan, Neném, Preto, Felipe, Ulisses, Pepe, Gijo, George, Isonaldo, Alex, Fabinho, Tota, Cicinho, e o auxiliar técnico Guilherme e Zé Bala. Agachados, Márcio, Yuri, Delo, Wilson, Maurílio, João Paulo, Meruquinha, Del, Paulinho e o Capitão Dé. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta aqui na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM do nosso querido distrito de Mutuca. Também nosso YouTube oficial e no Facebook do Gênio Araújo, com Pesqueira Esportes desta quarta-feira, dia de feira aqui em nossa cidade. Hoje o tempo meio doido, né? Às vezes chove, às vezes faz sol. Isso para quem tem sensibilidade é pior de tudo. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Amar, a Casa das Bebidas, W Sonho Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos chegando agora com o futebol pernambucano. Vamos começar falando da Copa do Nordeste. Deixa eu trazer a arte aqui para quem está nos vendo com imagens. Hoje a quarta rodada começando. Essa rodada é quebrada, né? 4 jogos nesse meio de semana e 4 jogos do outro meio de semana, até por causa da Copa do Brasil. Os pernambucanos em campo hoje. Às 19 horas no Barradão tem Vitória e Náutico. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco desse jogo. Tem Maranhão e Juazeirense. Às 21h30 tem Sport e Fortaleza. Amanhã às 19 horas tem Botafogo da Paraíba e Altos. E no dia 28 estão marcados os jogos de América de Natal e 13, River Piauí e Itabaiana, Ceará e ABC, CRB e Bahia. Lembrando que o Sport está em terceiro lugar do Grupo A com 6 pontos, a 1 ponto do líder CRB com 7. O Sport pode acabar a rodada hoje na liderança. E o Náutico tem 4 pontos, também pode acabar a rodada hoje na liderança, está a 2 pontos do Bahia, que é o líder do grupo. Então o pernambucano dentro da zona de classificação nos dois grupos. Terceiro lugar ambos, né? Tanto o Sport no Grupo A como o Náutico no Grupo B. Vamos falar agora do jogo do Náutico. O Náutico que não perde para o Vitória há 11 anos. Inclusive, ano passado, o Náutico venceu no Barradão por 3-2. O técnico Alan Al para essa partida não tem tantas opções de banco de reserva. Muitos jogadores contundidos, o elenco um pouco enxuto. Então, o Náutico para hoje deve ir de Wagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo, Lohan, Marcos Júnior, Patrick Alain, Cauã Santos, Paulo Sérgio e Evandro, o técnico Alan Al. Já o time da casa, que tem um ex-Náutico Camutanga, né, no elenco, deve ir a campo de Muriel, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, William Oliveira, Dudu e Mateuzinho, Osvaldo, Matheus Gonçalves, que não é aquele do Náutico, e Alejandro, técnico Léo Condé, já militante aqui também no nosso futebol pernambucano. O árbitro será a arbitragem do Ceará. Luciano da Silva Miranda Filho no apito, com Renan Aguiar da Costa e Fernando da Silva Souza nas bandeiras. E logo após, às 21h30, vai ter na Arena de Pernambuco o jogo do Sport contra o Fortaleza, uma reedição da final de 2022. Uma final polêmica, né, que o torcedor do Sport não engoliu até hoje. Se sente muito prejudicado a equipe rubro-negra naquela final contra o Fortaleza. Então as duas equipes vão se reencontrar hoje na Arena de Pernambuco. Inclusive o Sport pediu à CBTU para que a linha de um metrô fosse um pouquinho além do horário, né, de 23 horas, que é o que vai. Só que a CBTU negou, alegando que esses pedidos têm que ser feitos de forma muito antecipada para que seja feito um modelo de segurança melhor. Então, o torcedor vai ter dificuldade hoje, mais uma vez, para se deslocar à Arena de Pernambuco. O Sport deve ir com força máxima com Lucas Lima pela primeira vez no time principal. 12ª escalação diferente do técnico Mariano Souza. Deve ir a campo de Kaique França, Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Filipinho, Felipe, Fábio Matheus e Alan Ruiz, Fabrício Domingos, Lucas Lima e Gustavo Coutinho, o técnico Mariano Souza. Já a equipe do Fortaleza deve ir de João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Escobar, Lucas Sacha, José Wellison e Pochettino, Iago Pikachu, Machuca e Lucero, técnico Juan Pablo Voivoda, inclusive é um duelo de técnicos argentinos.
A arbitragem será do Maranhão, o Alas Martins Lopes no apito, Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael Costa Pinheiro nas bandeiras. Boa sorte ao futebol pernambucano na Copa do Nordeste. Falar agora do Santa Cruz. O Santa Cruz Itamachule comemorou a evolução da equipe tricolor na hora certa e se diz forte para o mata-mata do pernambucano. O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado, dia 24, quando visitará o Central. Esse jogo contra o Central deve ser uma prévia do duelo das quartas de final. Tudo indica, a chance é muito grande de cair Santa Cruz contra Central, jogo único no Arruda, aí seria no Arruda, pela fase de quartas de final. E esse jogo pode, além de valer vaga na semifinal, valer vaga também na Série D, caso aconteça. Porque a gente pegou até a parte aqui do regulamento específico, quem estiver vendo com imagens está vendo aqui o regulamento, onde diz o seguinte: Brasileiro da Série D 2025. As duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 serão distribuídas da seguinte forma: há uma vaga para o clube pernambucano campeão, desde que não esteja participando de uma série superior ao Campeonato Brasileiro. Nesse caso, é só Sport e Náutico que estão nesse caso. Caso um clube que já tenha vaga conquistar o título, ela será destinada ao clube na classificação subsequente. Então, entende-se que seria o vice-campeão. Se fosse um Sport e Náutico, por exemplo, a final seria para o terceiro lugar. Se fosse, no caso, o Retrô, que já tem a vaga provavelmente vai confirmar a liderança, né? Vai pegar o Flamengo de Arco Verde. Dificilmente o Retrô vai deixar de ficar com a vaga na semifinal. Então seria do quarto colocado. Aí o que é que acontece? Santa Cruz e Central vão jogar a partida de quarta de final. Se o Central vencer, o Central vai ficar no mínimo em quarto lugar. E o Santa Cruz vai ficar no máximo em quinto. Então essa disputa nas quartas de final vai valer vaga, além da semifinal, também para a Série D. E isso provavelmente vai acontecer, viu? Na fase B está dizendo que uma vaga é para o clube mais bem qualificado na primeira fase do Campeonato Pernambucano, exceto os que já estiverem. Nesse caso está sendo do Retrô. O Retrô está sendo o clube melhor colocado, que ainda não tem uma série. Embora ainda há chances remotas do Santa Cruz ganhar essa vaga, né? O Santa Cruz teria que vencer o seu jogo e torcer para o Retrô não vencer o Flamengo de Arco Verde no último jogo. Para você ter ideia, esse jogo é mando do Flamengo de Arco Verde, ele vai ser realizado no Arruda, certo? Vamos aguardar essa rodada, mas provavelmente deve dar isso. Deve dar a final essa partida de quarta de final entre Santa Cruz e Central. A outra deve ser entre Náutico e quem sair do vencedor de Maguari e Afogados. Lembrando que o Afogados joga por uma vitória simples, jogando no Vianão. E ao contrário do que eu tinha dito ontem, eu quero até fazer uma correção, o Petrolina está eliminado. O Petrolina não tem chance nenhuma de passar e nem tem chances de cair. O Petrolina vai apenas cumprir tabela na última rodada. É isso que nós temos do Pernambucano. A gente vai falar um pouquinho mais nos programas até o sábado, quando tiver a última rodada. Mas vamos girar ainda pelo interior. Acabei falando do Petrolina, né? O Petrolina teve a partida contra o Cascavel, o FC Cascavel, pela Copa do Brasil, confirmada para o Paulo Coelho. O clube petrolinense teve que dar uma ajustada lá no estádio, porque a CBF não tinha batido o martelo que o jogo ainda seria na casa do Petrolina. Poderia até ser deslocado para Juazeiro, que é a cidade vizinha lá de Petrolina, para o Adalto Moraes. Mas conseguiram a tempo, deram uma melhorada lá no gramado e semana que vem tem Petrolina e FC Cascavel pela primeira fase da Copa do Brasil. O Petrolina que anunciou um jogador bem conhecido da nossa região, o atacante Quiros, aquele mesmo ex-Porto, ex-Santa Cruz, ex-Salgueiro, está de volta depois de 6 anos no futebol do Irã. E o Central confirmou classificação, mas vai ter esse duelo fora de casa, das quartas de final. Provavelmente como os contra o Santa Cruz, como a gente já fez a projeção. Então o técnico... esse jogo contra Central e Santa Cruz vai acontecer neste sábado, é praticamente um amistoso. Embora o Santa Cruz ainda tenha chances matemáticas de chegar até mesmo à semifinal do Campeonato Pernambucano diretamente. Mas a probabilidade é que o Retrô confirme a vitória sobre o Flamengo de Arco Verde, que já está rebaixado, e aí frustre tanto os sonhos do Náutico, que vai pegar o clássico contra o Sport, e também contra o sonho do Santa Cruz, que deve se contentar apenas mesmo de jogar as quartas de final, jogar a partida em jogo único no Arruda. Bom, vamos girar um pouquinho agora pelo futebol nacional. Primeiro Campeonato Carioca. Ontem finalmente foi encerrada a 9ª rodada.
À tarde, o Sampaio Corrêa venceu o Bangu por 2-0 e deu uma escapada lá da zona de rebaixamento. Praticamente eliminou a chance de rebaixamento, está com 7 pontos. O Bangu tem 5 pontos e o Audax, que deve ser o único rebaixado, né? Só é um rebaixamento no Campeonato Carioca, não pontuou ainda, inclusive marcou seu único gol exatamente nesta rodada na derrota para o Nova Iguaçu. O Flamengo reassumiu a liderança com 21 pontos, goleou o Boa Vista por 4-0 à noite e abriu no saldo de gols em relação ao Fluminense, que também tem 21 pontos. Inclusive, eles jogam um clássico. As duas equipes já estão classificadas para a semifinal do campeonato, restando 2 vagas. Por enquanto, Nova Iguaçu tem 18 pontos, o Vasco tem 16, Botafogo e Portuguesa já fora do G4 tem 14 pontos. O Boa Vista ficou ali em 7º lugar com 12 pontos, não se aproximou do Vasco. A equipe do Boa Vista, Madureira fecha o G8, né? Lembrando que do 5º ao 8º lugar disputam a Taça Rio, que é um prêmio de consolação do campeonato. Falar agora da Copa do Brasil, que já começou ontem com surpresa. Nessa primeira fase, ela é muito... Como é jogo único, é muito fácil ter uma surpresa. Logo no primeiro jogo já aconteceu a primeira. O Porto Velho de Rondônia eliminou o Remo, vencendo em casa por 1-0. No outro jogo do dia, o Nova Venécia do Espírito Santo até saiu na frente do Botafogo de Ribeirão Preto, mas depois o time paulista virou o jogo por 2-1 e está classificado para a segunda fase. Hoje tem vários jogos, às 15h30 tem Real Brasília e São Raimundo do Roraima. Lembrando que quem joga como visitante joga pelo empate. Então, nesse caso aí, por exemplo, o São Raimundo joga pelo empate. Às 16 horas tem River do Piauí e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Manauara e Retrô. O Retrô estreia hoje lá na Copa do Brasil. Primeiro pernambucano a estrear, jogo às 16h30. Inclusive, no site do GE transmite esse jogo. Às 19h15 tem Souza da Paraíba e Cruzeiro. É o primeiro dos times, assim, dos campeões a entrar em campo. O Cruzeiro, que inclusive é o maior vencedor da Copa do Brasil com 6 títulos. Às 19h30 tem Anápolis e Tombense. Tem um duelo carioca entre Audax e Portuguesa. 13 e ABC. Tem Itabaiana e Brasiliense. Às 20 horas tem Motoclube e Bahia. Às 20h30 tem Independente do Amapá e Amazonas. Capital do Tocantins e Tocantinópolis, outro duelo estadual. São Luís do Rio Grande do Sul contra o Ituano. E a Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra a América de Natal. Às 21h30 tem União Rondonópolis e Atlético Goianiense. Rio Branco do Acre e CRB. Real Noroeste do Espírito Santo e Cuiabá. Esses são os jogos de hoje. Amanhã ainda tem Águia do Marabá e Coritiba. E Cianorte e Corinthians. Falar agora da Libertadores da América. Ontem começou com 3 jogos a segunda fase da Libertadores. Ou pré-Libertadores, como muita gente chama. O primeiro brasileiro a entrar em campo segurou o empate contra o Águilas Douradas lá na Colômbia em 0-0. Jogando no Municipal de El Alto, que tem mais de 4.000 metros de altitude, o Always Red aplicou uma sonora goleada no Sporting Cristal do Peru por 6-1. Inclusive foi a primeira vez que o Always Red teve o direito de jogar em seu estádio. Pela primeira vez a Conmebol liberou os jogos acima de 4.000 metros de altitude e fez valer essa vantagem. E na Venezuela, a Portuguesa local perdeu para o Palestino do Chile por 2-1. Hoje tem mais Brasil em campo. Às 21h30 o Botafogo vai até a Venezuela visitar o Aurora. Lembrando que desse duelo de Aurora e Botafogo, pega o vencedor de Águilas Douradas e RB Bragantino. Provavelmente vai ter um duelo brasileiro na terceira fase entre Bragantino e Botafogo, pelo menos é a nossa torcida. No mesmo horário, às 21h30, no Defensor del Chaco, tem Nacional do Paraguai e Atlético Nacional. Antes, às 19 horas, no Misael Delgado, tem Puerto Cabello contra o tradicional Nacional do Uruguai, que também está nessa pré-Libertadores. Amanhã tem Godocruz e Colo-Colo, Sport Trinidense e ao Nacional é a Libertadores da América, entrando aqui também como destaque no Pesqueira Esportes. Vamos rapidamente para o nosso giro nacional internacional, uma reviravolta, né? O São Paulo deu uma nova chance ao meia colombiano Rames Rodrigues. O jogador pode ser inscrito no mata-mata do Paulista, caso o São Paulo se classifique, né? Porque hoje o São Paulo é terceiro colocado no grupo D e estaria fora das quartas de final. Se classificar, o São Paulo poderá substituir 4 atletas e o Rames Rodrigues deverá ser um dos inscritos nas quartas de final do Campeonato Paulista. Marcos Braz ironizou interesse do Boca Juniors em Arrascaeta.
abre aspas para ele, disse que teria que passar o estádio em nome com papel passado para o Flamengo para poder pegar o meia uruguaio. Segundo o canal argentino TYC Sports, notificou que a equipe presidida por Riquelme atualmente pretende tirar o camisa 14 da Gávea. Thomas Tuchel vai deixar o Bayern de Munique ao fim da temporada. Apesar de ter contrato até 2025, o clube e o técnico alemão decidiram mutuamente interromper o trabalho em junho. O time está em má fase e o treinador convive com pressão dados aos resultados ruins. Inclusive a gente falou no programa de ontem que a equipe pode, depois de 12 anos, encerrar uma temporada sem ter nenhum título. Realmente muito ruim o trabalho do Thomas Tuchel. Vamos chegando agora com o placar da rodada. Ontem pela Liga dos Campeões da UEFA, oitavas de final, jogo de ida. Inter de Milão 1, Atlético de Madrid 0, PSV Eindhoven 1, Borussia Dortmund também 1. Pelo campeonato inglês, em jogo atrasado da 18ª rodada, foi quando o Manchester City estava no Mundial. O Manchester venceu o Brentford por 1-0. Pelo campeonato tocantinense, Araguaína 2, Gurupi 1. E pela Copa Ouro Feminina, primeira rodada, México 0, Argentina também 0. E já na madrugada de hoje, Estados Unidos 5, República Dominicana 0. Chegando agora com a agenda, hoje pela Liga dos Campeões, oitavas de final, jogos de ida, às 17 horas tem Napoli e Barcelona, Porto e Arsenal. Pelo campeonato inglês, 26ª rodada, às 16h30 tem Liverpool e Luton Town. Pela Liga Conferência da UEFA, às 14 horas tem Gente e Maccabi Haifa. O time de Israel venceu o primeiro jogo por 1-0, aí já é jogo de volta. Pela Copa Ouro Feminina, às 21h30 tem Panamá e Colômbia. E já na madrugada de amanhã, às 00h15, tem Brasil e Porto Rico. Pelo Campeonato Baiano, às 19h15, tem Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira, que está na zona de rebaixamento. Pelo Campeonato Capixaba, às 19 horas, tem Porto Vitória e Serra. Pelo Catarinense, às 20 horas, tem Joinville e Concórdia. Às 21h30, tem Marcílio Dias e Figueirense. Pelo Mato Grossense, às 19 horas, tem Dom Bosco e Misto do Mato Grosso. Pelo Campeonato Sergipano, às 18 horas, tem Falco e América de Propriá. E pelo Campeonato Sul-Mato Grossense, às 15 horas, tem Dourados e Aquidauanense. Às 18 horas, tem Coxim e Operário. E às 19 horas, tem Novo e Corumbaense. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer a vocês que nos acompanham também nas rádios Pesqueira FM e Mutuca FM. Amanhã estaremos de volta ao 12h30. Quero agradecer antes de ir embora aos meus amigos Eduardo do Universo da Festa, Zé Maria Campos do Canto Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá, o Enio da W Som e Eventos e meu primo Breno da Samurai Sushi Delivery pelo apoio cultural. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhan.